Olá! Chegou finalmente o momento de falar sobre o famoso quarto Montessori. Antes de eu mostrar o quartinho da nossa filha e como a gente montou ele, tem algumas coisas que eu queria conversar com vocês sobre como montar o quarto e o que é importante ter no quarto. Número um é que você tem que saber que o quarto ele vai ficar em movimento, porque como a criança vai crescendo, a necessidade dela vai mudando. Então, aos poucos, a gente tem que ir fazendo as mudanças e as adaptações para que sirva de espaço para o seu filho e adequado para o desenvolvimento dele. Então, desde quando a minha filha nasceu até agora, a gente já mudou algumas vezes o quarto e eu já adaptei algumas coisas conforme a gente vai observando e percebendo a necessidade da criança. Outra coisa é que vocês têm que ter em mente de que o quarto é para criança, não é para gente. Então, uma dica importante é abaixa na altura da criança, olhe em volta e veja o mundo como a criança vê. Dessa forma, você vai conseguir montar melhor o quarto e entender melhor qual é a necessidade da criança. E junto com isso, vem a ideia da observação mesmo, que é super importante em Montessori, que a gente sempre fala, que a Montessori sempre falava olhe para a criança, observe a criança, veja o que ela está precisando. Então, esses são pontos super importantes na hora de montar o quarto, e não só o quarto, mas todo o resto da sua casa, para o seu filho. Agora, falando dos elementos que montam e que compõem um quarto Montessori, a começar pela cama. A cama ela tem que ser baixinha e ela é assim como livre de grades, né? Não tem aquela coisa em volta que impede o movimento da criança. Por quê? Porque a gente... Imagina se você acordasse, se você estivesse dentro de um lugar enjaulado, né? Qual o sentimento que você sentiria? Então, é a partir desse princípio que a gente põe a cama para baixo e que a gente permita que a criança possa entrar e sair da cama. Mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver um ambiente seguro para a criança. Por isso que é importante não só colocar a cama no chão, mas preparar todo o espaço em volta. Então, começando, número 1 é a cama no chão. Número 2 é o espelho, principalmente quando é um bebê. Espelho é super importante para que eles possam desenvolver, para que a criança possa se ver e é muito legal você ver a distração que a criança tem, a interação que ela tem com o espelho e o quanto ela desenvolve de estar na frente do espelho. É legal também quando você tem um bebezinho que precisa fazer o tempo de barriguinha, né? Ficar de barriguinha no chão, que é uma maneira de chamar atenção para ele olhar para cima. Então é bem legal você ter o espelho dentro do quarto, principalmente nessa fase inicial. Depois que a criança cresce, é legal você ter um espelho um pouquinho menor, pode ter só para que eles possam se ver, eles amam se ver no espelho, né? Quem não ama também. E outro elemento é que você tenha os materiais delimitados, poucos materiais, e que eles sejam bonitos, agradáveis e adequados para a idade da criança, para o desenvolvimento da criança. Junto com isso, é preciso que você faça uma rotação. Eu já falei antes que as crianças brincam mais quando elas têm menos e elas brincam mais quando elas estão vendo o material. Então, normalmente no Montessori a gente expõe as coisas ou numa cestinha ou numa bandeja, e isso você também pode fazer na sua casa, separando alguns brinquedos em cestas e em bandejas. Uma coisa que eu percebi é que em casa não é igual na escola Montessori. Então, na minha casa, além de ter alguns brinquedos dispostos, assim como na sala dela, né, que são materiais Montessori, materiais que a gente não chama de brinquedo, que a gente chama de materiais, eu tenho também uma área separada que é mais para os brinquedos. E ali entra coisas que não tem normalmente na sala Montessori, como Legos, blocos, coisas de faz de conta, panelinhas, bonecas, coisas que não estão relacionadas necessariamente com o método, mas que também são importantes para o desenvolvimento da criança e que minha filha adora brincar. Mas vocês vão ver que eu organizei de uma maneira bem legal, bem agrupadinha e bem organizada, de acordo com o Montessori.
Outra coisa que eu queria falar é de você permitir que as coisas sejam à altura da criança, não só a cama. Então, a gente tem uma mesinha que é do tamanho apropriado para criança, você ter os materiais ao alcance da criança e dentro disso, um outro fator super importante do quarto Montessori é que incentive a independência da criança. Então, eu tenho ali acessível para minha filha trocas de roupa, eu tenho acessível coisas que ela precise no dia a dia para que ela possa viver bem, por exemplo, uma garrafinha de água, que ela consiga ir lá e pegar água na hora que ela tá com sede, que ela tenha um certo controle. Eu tenho também, vou mostrar um dispositivo na luz, para que ela possa acender e apagar a luz. E antes, quando ela ainda era pequenininha e não alcançava a porta, eu tinha também uma cordinha que ela podia abrir a porta sozinha do quarto dela. Isso é opcional, não é uma coisa que você precisa fazer. Como eu tenho a casa inteira segura, adaptada, a nossa casa é pequena, eu não tenho escada, não tem nada assim que possa causar grandes perigos para ela, eu permitia que ela tivesse livre acesso aos outros cômodos da casa também, apesar de que a única porta que tinha a cordinha era dela, as outras não tem cordinha, mas você fica a seu critério fazer o que você quiser. Eu já vi também e já usei quando ela era bebezinha uma grade na porta para que ela tivesse o limite do quarto. Então o quarto era o limite de brincadeira, o limite de exploração, que ela pudesse se movimentar, e além do quarto ela tinha que estar acompanhada comigo, né? Então também vale o que você se sentir mais confortável, o que você achar melhor. Então vamos lá, vou mostrar para vocês um pouquinho do quarto da minha filha e explicar cada um dos elementos. Bom, aqui vocês estão vendo a porta de entrada da minha filha e aqui é o quarto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar e vou sentar no chão para que vocês vejam o que é o quarto na altura da minha filha. Então aqui a gente tem a cama, como vocês podem ver, ela é bem baixinha. Eu tenho essa grade que delimita um pouquinho, ajuda ela a ficar ali na cama. Ela tende sim a dormir sempre encostadinha na grade. Uma coisa que as pessoas sempre perguntam pra mim e tem dúvida e ficam inseguras em colocar a cama para criança pequena é se ela vai cair da cama. Quando eu coloquei a Izzy no colchão, a gente colocou o colchão no chão e houve sim alguns momentos em que a gente entrou no quarto e que ela tinha rolado para fora do colchão. Mas aos poucos, na verdade foi bem rápido, não foi aos poucos, ela aprendeu o limite da cama. E ela começou a ficar ali em cima do espacinho dela. Não ofereceu perigo para ela, a gente tem um colchão, então não era uma coisa que era super impactante, nossa, ela rolou da cama, tá dormindo. Claro, a gente fica com uma dozinha, ai, tava dormindo no chão ali no carpete, mas foram assim 2, 3 dias, eu acho, não foram muitas vezes não, e depois ela começou a se manter no colchão. Vi também já algumas pessoas que colocam anteparos, colocam colchões, colocam pedaços de borracha em volta da cama para que a criança fique ali naquele espaço, de forma, o importante aqui não é você não ter o anteparo, o importante é você ter um anteparo que permita que a criança entre e saia da cama sozinho e evite acidentes, porque o que tem de acidente de criança caindo de berço, tentando pular o berço, é muito grande. Aí aqui do lado, mudando um pouco para o que vocês vão ver aqui no quarto, tem uma arinha de leitura. Nessa área eu busco colocar alguns livros, não muitas opções. De novo, né, a gente tem que oferecer opções, mas não pode sobrecarregar a criança com muitas escolhas. Eles são capazes de fazer poucas, né, nessa idade, poucas escolhas, assim, de quantidade. Tenho também a cadeirinha, e nessa cadeirinha ela gosta de pôr a água dela e botar a caixinha de música. Ela gosta de dormir com a música, então ela mesma vem aqui, ela liga e ela desliga a musiquinha dela, e também tem um timer, caso ela durma, ela vai desligar e não vai ficar tocando a noite inteira. Nesse canto aqui, eu tenho as prateleirinhas que eu falei com os materiais Montessori. No Montessori, a gente fala para que a criança está trabalhando, e a gente chama o que as outras pessoas chamam de brinquedo, de materiais. Então, esses são os materiais Montessori, e eu faço uma rotação. Eu vou mostrar para vocês depois onde que eu
guardo, como que eu guardo os materiais, e eu faço a rotação baseada no interesse dela. Eu não tenho uma periodicidade específica, tipo, eu vou fazer cada semana ou a cada mês. Não, eu vou observando, vejo o que ela brinca mais, o que ela brinca menos, o que ela gosta, e aí a gente vai trocando. Inclusive, hoje que ela tá maiorzinha, eu até incluo ela na troca. Quando a gente abre a caixa, eu pergunto para ela qual quebra-cabeça você quer, ou qual encaixe, você quer esse ou aquele, e aí ela vai me dando também um input do qual o interesse dela. E aqui neste canto, eu coloquei esse armário com as caixinhas, então pode ver que tá tudo organizadinho, que são com os materiais que eu falei pra vocês, que são os brinquedos mesmo, né? Aquelas coisas mais de faz de conta, os legos, os blocos, e eu tentei fazer de uma forma organizada. De novo, a gente sabe que quando a gente tem criança pequena, ganha muito presente, tem aniversário, tem vô e vó, enfim, não dá pra gente manter uma quantidade tão limitada de brinquedos, então eu precisava organizar de uma forma que não fosse ficar aquela bagunça no quarto, aquele monte de coisa. Além disso, eu tenho outras caixas que eu vou rotando, fazendo uma rotação para ela. Então aqui eu tenho esses, conforme eu vou vendo que ela perde interesse, a gente vai trocando também. Então aqui, começar aqui de baixo, ó, eu tenho trenzinho. Neste daqui eu tenho Legos. Nessa daqui eu tenho coisas de desenho, então ela tem aqui papel, né, de desenho, tem adesivo, caderninho, canetinha, giz de cera, várias coisas que ela possa usar para desenho. Aqui eu tenho uns brinquedos Waldorf, de faz de conta também. E as panelinhas, que ela ama, adora brincar de panelinha, de fazer comidinha. Nessas duas últimas gavetas eu tenho as bonecas, as coisinhas que ela tem usado bastante agora que o neném nasceu. Ela gosta de cuidar das bonequinhas dela e copiar o que a mamãe faz com o neném. Aqui eu tenho coisas mais de movimento, né? E tenho também fantoches, coisas que a gente pode brincar de contar historinha. E instrumentos musicais. E nessas duas aqui são coisas que são pro bebê. Então eu tenho as bolinhas, os brinquedinhos de bebê e os brinquedinhos de madeira também pro bebê, que nem todas ele ainda tá usando. Eu só tirei da caixa e deixei aqui porque ele vai crescendo e a gente vai mostrando pra ele. Então essas duas ela não tem muito acesso. Aí aqui eu tenho uma mesinha pequenininha, a altura dela, então ela pode tanto pegar os brinquedos ou os materiais e sentar aqui na mesinha, ou ela senta aqui no chão, ou ela leva lá na sala pra gente brincar e fazer junto as atividades. Aí pro lado de cá eu tenho um armário que eu acho muito legal, que é um espelho também. Então, eu posso botar o bebê aqui no chão, eu não preciso acoplar um espelho na parede, eu já tenho um espelho bem grande para poder estimular também o bebê. Aqui eu só ponho um paninho no chão e deixo ele ali ou de bruço viradinho de frente pro espelho, ou eu deixo ele deitado de ladinho e ele vai olhando e vai explorando, e pode passar um tempão ali brincando. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tour no quarto. Última coisa que eu queria mostrar para vocês é o dispositivo que eu falei da luz. Não sei como seria no Brasil, né? Aqui ela pode puxar, acendeu, ou para baixo. Mas eu acho que é uma coisa que dá para adaptar. Da mesma forma que eu coloquei uma cordinha aqui presa na porta, coloquei uma cordinha aqui que ela podia puxar e abrir, vocês também podem fazer alguma coisa semelhante aí para permitir que a criança acenda e apague a luz do próprio quarto. Uma última coisa que está faltando aqui no quarto que eu ainda não coloquei é a decoração na parede, alguns quadros. Queria dar dica aqui para vocês. Eu já vi muitas fotos na internet em que se diz que o quarto é Montessori, mas que as molduras e as figuras estão lá em cima, à altura dos olhos do adulto. É importante vocês pensarem que a gente tem que estar na altura da criança. Então, quando você vai pregar alguma coisa na parede, ela tem que estar à altura da criança. Se você fosse botar alguma coisa aqui, teria que ser mais ou menos nessa altura, onde a criança pode ver e apreciar a arte. Afinal, o quarto é dela, o quarto não é para os adultos, né? Espero que vocês tenham gostado do quarto da minha filha, das dicas que eu dei. Se ainda tiverem alguma dúvida ou algum comentário, por favor, mande aqui ou mande no meu e-mail. E
Vamos lá, vamos montar um quarto mais acessível para o seu filho, tá bom?